Orando com o Santo do dia, dia 21 de maio, celebramos hoje Santa Catarina de Gênova, de uma catequese do Papa Bento XVI. O texto que descrevo, fala Bento XVI, descreve sua vida e pensamento. Foi publicado na cidade liguresa em 1551. É dividido em 3 partes. A vida propriamente dita, a demonstrazione e dichiarazione del purgatorio, demonstração e declaração do purgatório, mais conhecida como Tratado do Purgatório, e o diálogo entre a alma e o corpo. Catarina nasceu em Gênova em 1447. Última de 5 filhos, ficou órfã do pai, Giacomo Fieschi. Quando ainda era pequena, a mãe, Francesca de Negro, deu-lhe uma válida educação cristã, tanto que a maior das 2 filhas tornou-se religiosa, que era também um desejo de Catarina. Aos 16 anos, Catarina foi prometida em casamento a Giuliano Adorno, um homem que, após várias experiências comerciais e militares no Oriente Médio, havia retornado a Gênova para se casar. A vida matrimonial não foi fácil, também pelo caráter do marido, inclinado aos jogos de azar. A própria Catarina foi induzida inicialmente a cultivar um tipo de vida mundana, na qual, contudo, não chegou a encontrar serenidade. Após 10 anos, no seu coração havia um sentimento de profundo vazio e amargura. A conversão iniciou em 20 de março de 1473, graças a uma experiência singular. Foi para a igreja de São Bento e ao mosteiro de Nossa Senhora das Graças para confessar-se. E ao ajoelhar-se diante do sacerdote, recebeu, como ela mesma descreve, uma ferida no coração de um imenso amor de Deus, com uma visão tão clara de suas misérias e de seus defeitos, e ao mesmo tempo da bondade de Deus, que quase desmaia. Foi tocada no coração por essa consciência de si mesma, da vida vazia que levava, da bondade de Deus, sobretudo da bondade de Deus. Dessa experiência nasce uma decisão. Que decisão? É a decisão que cada um de nós precisa tomar um dia, de orientar a sua vida para Deus. E ela expressa nas palavras: não mais o mundo, não mais pecados. Catarina em seguida fugiu, deixando em aberto a confissão. De volta a casa, entrou no quarto, mais escondido, e chorou longamente. Naquele momento foi instruída interiormente para mudar a sua vida. Ela teve uma consciência interior do amor de Deus pelos pecadores, uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural, que ela não conseguiu expressar em palavras. É nessa ocasião que lhe aparece Jesus sofredor, carregando a cruz, como frequentemente é representado nas imagens que nós conhecemos da Semana Santa. Pouco depois, retornou ao sacerdote para fazer finalmente uma boa confissão. Começou aqui aquela vida de purificação que por muito tempo a fez experimentar uma constante dor pelos pecados cometidos e a levou a impor-se penitências e sacrifícios para mostrar a Deus o seu amor. Nesse caminho, Catarina foi aproximando-se sempre mais de Deus, até entrar naquela que é chamada vida unitiva, um relacionamento, isto é,
de união profunda com Deus. Na vida é descrito que a sua alma era guiada e domesticada interiormente, somente pelo doce amor de Deus, que lhe dava tudo aquilo que tinha necessidade. Catarina abandonou-se de modo tão absoluto nas mãos do Senhor, a ponto de viver por cerca de 25 anos, como ela mesma descreve, sem mediação de nenhuma criatura, sendo somente por Deus instruída e governada, alimentada sobretudo pela oração constante e pela sagrada comunhão. Recebia diariamente algo que não era comum no seu tempo. Somente muitos anos mais tarde, o Senhor lhe deu um sacerdote que cuidasse da sua alma. Catarina sempre foi relutante no confidenciar e manifestar sua experiência de comunhão mística com Deus, sobretudo pela profunda humildade que experimentava frente às graças do Senhor. Somente a perspectiva de dar-lhe glória e poder beneficiar o caminho espiritual de outros a levou a narrar aquilo que aconteceu com ela a partir do momento da sua conversão, que é a sua experiência originária e fundamental. O local de sua ascensão aos vértices místicos foi o hospital de Pamatone, o maior complexo hospitalar genovês, do qual foi diretora e animadora. Ali, Catarina vive uma existência totalmente ativa, apesar dessa profundidade de sua vida interior. Em Pamatone vai se formando em torno a ela um grupo de seguidores, discípulos e colaboradores fascinados por sua vida de fé e, sobretudo, por sua caridade. O próprio marido, Juliano Adorno, ali foi conquistado a deixar sua vida dissipada, tornando-se terciário franciscano e transferindo-se ao hospital para dar o seu auxílio à mulher. O empenho de Catarina na cura dos doentes segue até o fim do seu caminho terreno, em 15 de setembro de 1510. Da conversão à morte, não houve eventos extraordinários, mas dois elementos caracterizam toda a sua existência. De um lado, a experiência mística, isto é, a profunda união com Deus, sentida como uma união esponsal, e de outra, a assistência aos doentes, a organização do hospital, o serviço ao próximo, especialmente os mais necessitados e abandonados. Esses dois polos, Deus e o próximo, preencheram totalmente a sua vida, transcorrida praticamente no interior dos muros daquele hospital. Queridos amigos, não devemos nunca esquecer que quanto mais amamos a Deus e somos constantes na oração, tanto mais conseguiremos amar verdadeiramente a quem está ao nosso redor. Isso é fundamental. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos também o próximo, sobretudo aquele que necessita mais, seja no sentido físico, seja no sentido espiritual. A mística não cria distância com o outro, não cria uma vida abstrata, mas, mais que tudo, aproxima do outro, porque se começa a ver e agir com os olhos e com o coração de Deus. O pensamento de Catarina sobre o purgatório, pelo qual é particularmente conhecida, é condensado nas últimas duas partes do livro citado no início, o tratado sobre o purgatório e o diálogo entre a alma e o corpo. É importante observar que Catarina
na sua experiência mística, nunca teve revelações específicas sobre o purgatório ou sobre almas que ali estão se purificando. Todavia, nos escritos inspirados de Santa Catarina, é um elemento central e um modo de descrevê-lo em características originais com relação à sua época. O primeiro traço original diz respeito ao lugar da purificação das almas. Em seu tempo, era representado principalmente com o recurso a imagens ligadas ao espaço. Pensava-se em um certo espaço onde se encontraria o purgatório, um lugar físico. Em Catarina, ao contrário, o purgatório não é apresentado como um elemento de paisagem das vísceras da terra. É um fogo não exterior, mas interior. Esse é o purgatório, um fogo interior. A santa fala do caminho de purificação da alma rumo à comunhão plena com Deus, partindo da própria experiência de profunda dor pelos pecados cometidos, em contraste com o infinito amor de Deus. Sentimos no momento da conversão, onde Catarina sente de repente a bondade de Deus, a distância infinita da sua vida e dessa bondade, e um fogo queimando dentro de si mesma. E esse é o fogo que purifica, é o fogo interior do purgatório, diz Catarina. Também aqui há um traço original em relação ao pensamento daquele tempo. Não se parte, de fato, do além para contar os tormentos do purgatório, como era usual naquele tempo e talvez ainda hoje. E depois de indicar a via da purificação ou a conversão, então Catarina apresenta-se a Deus, apresenta a Deus ainda ligada aos desejos e às penas que derivam do pecado. E isso torna impossível gozar da visão beatífica de Deus. Catarina afirmava que Deus é tão puro e santo que a alma, com as manchas do pecado, não pode encontrar-se na presença da divina majestade. De fato, Deus é um espírito puríssimo. E também nós sentimos o quanto estamos distantes, o quanto estamos cheios de tantas coisas, a ponto de não poder ver a Deus. A alma é consciente do imenso amor e da perfeita justiça de Deus, e por consequência sofre por não ter respondido de modo correto ao perfeito amor de Deus. Exatamente, o próprio amor a Deus torna-se chama. O amor mesmo a purifica das suas escórias do pecado. Em Catarina vemos, portanto, a presença de fontes teológicas e místicas, às quais era normal chegar em sua época. Em particular, encontra-se uma imagem típica de Dionísio o Areopagita, aquela qual seja do fio de ouro que vincula o coração humano com o coração de Deus. Quando Deus purificou o homem, ele o liga com um sutilíssimo fio de ouro, que é o seu amor, e o atrai a si mesmo com um afeto tão forte que o homem fica como que superado e vencido, e tudo foge de si. Mas, para concluir, é bom dizer ainda que os santos, na sua experiência de união com Deus, alcançam um saber tão profundo dos mistérios divinos, no qual o amor e conhecimento se compenetram, que são auxílio aos próprios pensadores e estudiosos. Com sua vida, Santa Catarina ensina-nos que quanto mais amamos a Deus e entramos em intimidade com Ele na oração, tanto mais
Ele se faz conhecer e acende o nosso coração com seu amor. Escrevendo sobre o purgatório, nossa santa recorda-nos uma verdade fundamental da fé, que se torna para nós convite a rezar pelos falecidos, a fim de que possam chegar à visão beatífica de Deus e dos santos. Amém? Amém. Que maravilhosa essa visão, esse relato, os ensinamentos que tiramos da vida de Santa Catarina de Gênova. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos o irmão. Quanto mais amamos a Deus, mais Deus se dá a conhecer. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Santa Catarina de Gênova, rogai por nós. Orando com o Santo do Dia, assista nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Obrigado.